Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Voltaicast aqui do nosso estúdio. E hoje a gente vai ter um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre usinas de investimentos cotizadas. Então, olha só. E para falar um pouco mais a respeito disso, tem um time aqui de peso. E eu gostaria que eles pudessem se apresentar. Já vou começar a minha apresentação. Meu nome é Neto Barrichello e sou um dos diretores da Voltaic Brasil, que inclusive é patrocinador desse podcast aqui. Voltaic Brasil e VMove, tá? Então ela está aqui presente na TV também, a VMove. E aí, se apresente. Vamos começar aqui pelo meu braço direito aqui, se puder. Conte comigo, vai lá. Vai lá. Bom, me chamo Jefferson Sonaglio, também faço parte aí do time da Azim, né? E também faço parte do time comercial da Voltaic Brasil, né? E a nossa especialidade, nossa paixão é essa, fazer o povo ganhar dinheiro com usina fotovoltaica. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, meu nome é Marcial Dervanoski, sou engenheiro eletricista, faço parte aí do grupo da Azim e também do grupo da Voltaic. E eu me chamo Matheus Roman, sou também parte do grupo da Azim e parte do time comercial da Voltaic. E estamos aí para tirar as dúvidas do pessoal a respeito de investimentos em usinas cotizadas. Legal, olha só, então eles já entregaram o ouro aqui. A gente vai falar um pouco a respeito da Azim. Legal. O que é esse tal de Azim aí? Alguém que pode explicar, até para situar o tom da conversa aí, o que é essa Azim aí que todo mundo fala? Bom, eu acho que o mais interessante seria começar pela demanda que o mercado tem, né? Nós sabemos que muitas pessoas gostariam de fazer parte do mercado de energia e de energia vendendo energia, e muitas vezes falta para eles ou conhecimento técnico ou uma área para poder instalar uma usina, seja ela hídrica, seja ela fotovoltaica, que é o caso da Azim. E, portanto, dentro dessa demanda das pessoas de participar desse mercado, nós desenvolvemos a empresa Azim, que ela é especialista em cotizar projetos de usina para que as pessoas possam ter acesso a esse mercado e comecem a investir e lucrar com a venda de energia para outras empresas. Legal, legal. E, na verdade, surgiu principalmente da demanda que nós estávamos vivendo, que era surgir pessoas interessadas em investir em usina fotovoltaica, não ter conexão ou às vezes não ter o capital suficiente para montar uma usina sozinho, né? Que isso também era muito uma situação que acontecia muito, né? Buscava-se crédito, ficava caro, não tinha o valor inteiro para ali, na época, 500, 600, 1 milhão para colocar uma usina. Então a gente trouxe essa oportunidade para democratizar um pouco essa entrada, né? No começo era cotas a partir de 50, agora são cotas a partir de 100, e a gente vai ajustando esse mercado conforme a demanda vai crescendo, né? Então... Legal, legal. Eu anotei 2 pontos aqui bem interessantes que provavelmente as pessoas elas têm dificuldade, elas não entendem, né? Então, um ponto legal é democratizar. Perfeito. Então, tá claro que é um acesso a um investimento mais democrático. Exatamente. Mas o Jefferson ele falou um ponto interessante aqui que se chama conexão. O que é essa conexão aí? Aí vamos deixar para o nosso amigo Marcial. Vamos lá então, pessoal. Diferente da usina, se for uma usina hídrica, biogás, solar, independente da fonte de energia, qualquer uma dessas usinas a gente precisa fazer uma consulta de acesso à distribuidora, que seria uma consulta inicial, muito similar a uma consulta a um médico, né? Uma consulta inicial, né? Ou seja, distribuidora, eu quero conectar a potência X dessa fonte de geração nesse determinado ponto aqui. Qual que é o meu custo para conectar isso, né? Qual que vão ser meus custos? Meu custo é 0, né? A concessionária vai arcar com todo o custo de conexão. Tem uma contrapartida para isso, né? Então, o primeiro passo é fazer essa consulta de acesso, né? Para a gente ter uma opinião preliminar, como se fosse exatamente consulta num médico. Aí, fazendo uma analogia com consulta de médico, o médico vai pedir alguns exames para ter certeza se realmente o que ele detectou lá, né, o que ele viu, né, na consulta, se realmente
né, faz sentido. Né? E, Legal. fazendo uma analogia novamente com a conexão de sistemas fotovoltaicos, a gente faz projeto, encaminha o projeto à distribuidora e ela dá uma devolutiva, essa devolutiva sim, com toda a segurança que se tem no mercado, para justamente comprovar o custo e realmente para ver se vai ser viável aquela usina naquele ponto de conexão. Então, o ponto de conexão é muito importante, mas, diferente de usina hídrica, a gente tem algum ponto positivo, que é o seguinte: a usina hídrica, a gente não consegue transferir o ponto de queda da água para outro. Sim. Mas Legal. solar a gente consegue. Olha, ô Marcel, você tem que ter ciência que tu tá comprando briga com a galera aí, tá? Uma seara complicada. Mas legal. Não, mas não é briga, porque Não, assim, é isso aí. o ponto de conexão de uma hídrica vai ser naquele ponto do rio que é o mais apropriado. Sim. O solar, vamos dizer que na hídrica, então, aquele ponto de queda do rio que é apropriado para se criar um lago ou para qualquer coisa, para ter aquela geração de energia, fica a 8 quilômetros de um ponto de conexão de uma rede existente. Nós temos que levar aquela rede até esses 8 quilômetros. Agora, o solar, se a rede fica a 8 quilômetros da onde eu estou pretendendo instalar, eu posso buscar uma terra mais próxima, desde que não tenha sombra, e instalar do lado da onde a rede já suporta ou já comporta o projeto que eu estou imaginando. Então não é comprar briga, mas a gente sabe que o pessoal é bem bairrista quando se fala da fonte. Tentando deixar um pouco mais polêmico o tema, só isso. É que o principal desafio que a gente vive, principalmente no sul do Brasil, é que a gente vive em 3 estados aqui que a maior parte das redes do interior é monofásica ou bifásica. Sim. Então não é toda a propriedade que você consegue chegar lá e colocar uma usina. Né? Então esse é o principal desafio da conexão. Conseguir encontrar propriedades próximas de uma rede de média tensão e que essa rede hoje ainda vive o outro detalhe. É saber se essa rede tem capacidade de suportar a usina. Exatamente. Que muitas já não tem mais, né? Exatamente. E tu falou uma coisa interessante, Marcel, sobre viabilidade. O quanto que seria, assim, monetariamente falando, o que poderia inviabilizar, assim, a conexão? Então, se a gente fala aí de um custo, além da usina, de 10% a 20%, depende muito da área, né? Mas a gente está falando de 10% a 20% do valor da usina a gente precisar gastar em obra de rede da distribuidora, já começa a inviabilizar essa questão de projeto, né? Do projeto. E, novamente, a gente salienta a importância disso, porque a Voltaic, juntamente com a usina, não são empresas especulativas de mercado, ou seja, elas dão todo o âmbito técnico, financeiro, né, dão com propriedade para o cliente justamente para garantir a segurança do investimento, que é isso que a gente busca. A gente não busca especular mercado, a gente busca segurança no investimento. Eu vivo um pouco dessa dinâmica que tu comentou, da especulação. Como eu trago muito cliente pela internet, né, TikTok, Instagram, muitos dos clientes que vêm, eles vêm carregados de informação. Sim. E normalmente eles estão extremamente empolgados em já construir a usina, sem fazer estudo nenhum. Isso é uma das coisas que a gente mais tem visto no mercado, essa despreocupação que as empresas têm de fazer estudo prévio, né? Naquele mote de que o travesseiro é o inimigo da venda, né? Então eu quero fechar o negócio agora para o cliente não fugir de mim. Acaba empurrando para o cliente, às vezes, uma conexão, uma usina que não vai ligar, né? Como a gente tem visto muito por aí, né? Então esse é um problema que, vamos lá, tanto a Voltaic quanto a ZIN tem todo o cuidado, né? Primeiro, qualquer cliente da Voltaic sabe que a gente não fecha negócio sem estar com essa questão do parecer resolvido, definido. Né? E na ZIN a gente leva isso um passo além, porque como a usina vai ser cotizada, então nós temos que também ter a projeção de rendimento que se espera dessa usina, a gente tem que ter a projeção do tempo de obra que isso vai tomar, e acaba dando um produto para quem não tem a capacidade financeira de arcar com uma usina inteira, poder participar com a mesma segurança de quem vai tomar uma decisão que envolve uma soma de dinheiro ainda maior. Legal.
Então, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. A gente tem que se preocupar primeiro com o valor da área, uma área e o valor da área. Exato. Nós temos que se preocupar com conexão e valor da conexão. Uhum. E ainda tem, isso aí seria um pré-requisito básico só para existir uma usina, é isso? Exatamente. Então ainda tem que me preocupar com todo o equipamento, com toda a qualidade, o layout, tudo. Sim, Principalmente com o operacional da usina, né? exatamente. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Não, mas o fulano falou que a usina dá 2%. Quando você traz para um operacional adequado nessa usina, né, com tudo que precisa para tornar ela um projeto seguro, a gente sabe que a usina vem para 1.3, 1.4, 1.2, 1.1, né? Certo. Porque não existe milagre no mercado. Exatamente. Então, até novamente falando de segurança, todas as informações elas ficam totalmente esclarecidas e a gente não trabalha com informações de superfície. O que é informação de superfícies? Levar o cliente só informação que for agradável ou conveniente para a usina. Não, a gente realmente, né, traz o preto no branco, todos os prós e contras, porque a gente gosta muito de cliente qualificado, investidor qualificado, é o que a gente busca, né? Olha só. Que a gente sabe em alguns, vamos dizer assim, alguns investimentos com margens aí que a gente sabe que são absurdas no mercado, 3, 4, 5%, a gente sabe que isso não é realidade, né? Em algum momento vai se encerrar, seja por pirâmide, seja, né, uma mentira. O Marcel é o cara da polêmica, hein, rapaz? Já. É a segunda. Então a gente tem que trazer as verdades. Né? A segunda e contando. E contando. Então, contando. Não, mas vamos lá. Eu acho estranho quando o pessoal vem conversar a respeito de qualquer tipo de investimento. E aí eu vou ter que trazer um pouco da minha experiência pessoal de ter pós-graduação em finanças, controladoria e auditoria. E o pessoal traz investimentos onde a rentabilidade, buscando uma renda passiva, ou seja, uma renda sem pelo menos grandes esforços para que se obter, rendimentos acima de você abrir um negócio próprio e tocar um negócio próprio. Sim. Isso não existe, isso é contra a regra de mercado da economia. Se fosse assim tão fácil, todo mundo só botava dinheiro no negócio do outro e não fazia nada. Vendia sua empresa, então, vendia seu patrimônio e investia só em renda passiva. Dinheiro infinito. Dinheiro infinito. Então o pessoal vem com essa ideia de que vai, ao invés de diversificar o seu investimento e buscar nessa diversificação aumentar a sua segurança nos investimentos, vem com uma ideia errônea de que vai conseguir um lucro absurdo em pouco tempo, sem risco nenhum. E a gente sabe, como regra de mercado, que risco e retorno tem uma certa correlação. Então, quando a gente fala de usinas, sejam elas cotizadas ou você montar a própria usina para venda de energia, você tem uma série de trabalho que você tem que fazer, despender uma certa energia para que aquilo funcione. Depois tem toda a administração do dia a dia dessa usina, seja de vender a energia junto a uma comercializadora, seja a emissão de nota fiscal dessa venda. Quer dizer, um operacional comum a todas as empresas. E após tudo isso, você tem um lucro líquido. E quando a gente fala, por exemplo, que nós conseguimos na Azim uma expectativa acima de 1% líquido, tem quem ache pouco, né, Legal, Jefferson? legal. Ó, tem quem ache pouco, que a gente acha um absurdo. Vamos bater nisso. Acho que é legal. Tá. Marcel falou a respeito de margem milagrosa. O que o mercado está oferecendo hoje, ou está usando de marketing, né? Está tentando vender, e o que a Azim e a ideologia da Voltaic considera seguro, pé no chão e congruente? Esse contraponto. Vou deixar para o meu colega Jefferson aí responder. A gente vê todo dia, né? Principalmente a gente que está mais exposto nas mídias sociais, a gente vê todo dia vários possíveis clientes mandando material para nós. 3%, e 4%, e 5%. Realmente mês, assim, né? ao mês. 5%. Eu quero, hein? Não, ao mês? Eu quero, tô querendo Começar ser. a queimar Caramba, patrimônio. quem não quer quer? de 1 ano e 8 meses? Vou pegar dinheiro de agiota aí, eu quero Tá investir, valendo, né? Tá, dá boa. Você conseguiu um agiota bom aí a 2, 3%, Que não te quebre as pernas. que só machuque, assuste um pouco. Mas
Mas hoje, quando a gente vai para a realidade do mercado, né, vendo as cooperativas ou os consórcios trabalhando, né, que são quem vai absorver basicamente a alocação dessa usina, Sim. e também você vendo a absorção dessa energia no mercado, você consegue ver uma usina entregar de 1,6 a 1,8 bruto, né? Aí quando você vem para um operacional organizado, que é pagar um seguro total dessa usina, né? Porque ninguém quer ter um patrimônio lá de 2, 5 milhões sem estar segurado. Exato. Né? Ter ali a demanda contratada, paga certinho. Você vai ter um caixinha de OIM certinho, porque... Fundo de reserva. Fundo de reserva, cara, a cada 6 meses tu precisa fazer uma higienização da usina, um teste de tensão, para que a usina sempre esteja operando no talo da potência dela. E você começa a diluir esses custos, paga-se imposto, né? Deixa tudo líquido. Sim. E quando você chega no final, na última linha, para entregar o dividendo para o cliente, a gente está falando de 1%, 1,1%, 0,2, quando a usina performar num mês muito agressivo, né? Claro, isso a gente está falando do primeiro ano, porque naturalmente depois tem os reajustes de energia e a tua rentabilidade vai acompanhar, né? É importante também falar, né, Jeff, que esse rendimento é livre de IR, né? Líquido, né? É líquido. É um rendimento líquido. Que, na verdade, já é pago na fonte, né? Então, como paga na fonte, quando chega para o sócio, é um dividendo mesmo e, como todo dividendo, não recai IR. Sim, é que no modelo contábil, você está virando sócio de uma empresa. Exato. Legal. Que no caso, essa empresa é uma usina, mas é uma empresa. Então, na última linha chegou líquido, é divisão de lucro. Perfeito, gente. Ó, eu tô fazendo aqui um resumo bem legal, assim, que vai poder tirar a dúvida de muita gente. Eu queria voltar para um ponto bem interessante. A gente falou então de pontos de rendimento, né, de porcentagem que a gente considera congruente com o mercado e afins. O que seria para Azin? O que seria segurança, assim, um selo de segurança, assim, para quem quer investir? Vamos dizer que quem está assistindo fala, cara, gostei do modelo, percebi que a sociedade quero ser sócio da Azin. O que ele pode esperar no quesito segurança? Vamos começar explicando melhor o que a Azin faz. Então, ela monta usinas, que são CNPJs, e cotiza isso, quer dizer, separa em cotas capital que cada sócio vai ter a sua participação. A gente já falou que para entrar num projeto desses é bom que se saiba onde vai ocorrer esse projeto, que ele já tem um parecer de acesso. A gente ainda não falou que tem que ser um equipamento de qualidade, porque a gente espera que dure 25 anos ou mais. Então não adianta querer economizar importando placa direto. A gente tem a Mainveg aí que traz um produto de extrema qualidade. Legal. Nível mundial, tem capacidade de entrega. Tem também a nossa Mãe Voltaic, que faz um projeto de engenharia muito bem resolvido. Mas, além disso, a gente tem que entrar no fato das formas societárias. Porque, vamos lá, quando você compra uma sociedade, uma cota de uma sociedade, você se torna sócio. E dependendo do modelo societário escolhido, você tem responsabilidades ou não. No caso de quem participa da Azin, nós utilizamos SCP, que é a Sociedade de Cota Participação. A gente quase que tira 100% dos riscos civis e penais do sócio cotista. Existem dois tipos de sócio dentro da SCP, da Sociedade por Cota Participação. Um sócio gestor, que é a Azin, né? E esse sim é responsável por toda a gestão, por todo o trabalho. Ele sim tem que saber o que está sendo feito, como está sendo feito, porque a qualquer problema é ele que responde por essa usina. E o cotista, o sócio cotista, que ele só participa com o capital. Então ele só tem direito ao lucro ou prejuízo daquela operação. Mas ele não vai arcar, por exemplo, com problemas civis tributários, porque ele não faz o recolhimento do tributo, ele não é corresponsável por aquele recolhimento. Vamos lá, vou tentar dar um exemplo mais próximo. Se a organização é por SPE, que é um outro tipo de sociedade para fins especiais, o sócio cotista e o gestor se confundem. Não existe uma separação do tipo de pessoa jurídica, né? Do tipo de personalidade jurídica, desculpa, não é pessoa, personalidade. O que isso pode acarretar? A gente sabe, por exemplo, SPE é muito utilizado na construção civil. Sim. Então eu compro lá uma cota de um prédio, quer dizer, eu não comprei um apartamento, eu comprei uma cota lá do prédio, eu tenho uma parte do todo do prédio, e um outro sócio da SPE que é o construtor, realmente, né? O empreiteiro. E vamos dizer que
durante a construção desse prédio, cai uma parede sobre uma pessoa. Se eu estou num regime de SPE, eu respondo solidariamente. Todo grupo, né? Independente, mas eu não entendo nada de erguer parede. Eu não sou. Eu já comprei uma cota porque eu não sei construir. Você é responsável. Mas você é responsável. Já no sistema SCP, se, por exemplo, numa usina nossa, alguém fazendo um serviço, por acaso, morresse eletrocutado, vão até bater na madeira para isso nunca ocorrer na vida, Tá. mas se ocorresse, o sócio cotista ele não tem nada que ver com esse problema. Quem vai responder é a ASIM, quem vai dar explicações no judiciário é a ASIM, porque é quem realmente entende desse mercado e é quem realmente Legal. trabalha no negócio. Então, a primeira segurança está na estruturação do projeto como Na um própria todo, da estrutura sociedade. jurídica da sociedade. Legal. E falando do ponto de vista de produto, Marcel, o que é segurança? E jamais nós deixamos de falar sobre os pormenores, né, das usinas, né? Apesar de que lá para o investidor vai só cair o dinheiro na conta, né? Mas é feito todo um trabalho por trás. E só complementando aí o que o Matheus falou, esse processo que ele falou foram 2 anos, né? Sim. 2 anos elaborando, então não nasceu do dia para a noite, teve todo um corpo jurídico, gestão, técnica, comercial. Desenvolvimento junto com os advogados da empresa, né? Exato. Para chegar nessa conclusão. Exato. E falando do ponto de vista técnico de segurança, que a gente considera muito. A WEG é uma empresa aí que está há mais de 60 anos no mercado, a gente só utiliza equipamentos WEG. Toda a história da Voltaic, da usina, enfim, sempre foram equipamentos WEG. Porque algumas pessoas às vezes acabam desdenhando da WEG, mas a gente dá muito valor à WEG porque simplesmente amanhã a gente não consegue ir lá em Jaraguá do Sul, que é a sede da WEG, estender uma lona no Parque Fabril e fazer sumir a WEG. Não, é uma empresa que lá não vai sumir no mercado. Como a gente tem que dar a garantia de 25 anos de garantia nos módulos fotovoltaicos, daqui 25 anos, me atrevo a dizer que a única empresa que vende hoje no Brasil equipamento fotovoltaico que vai estar no mercado é a WEG. 3 É a e contando. terceira. Então, Cara, ele não poupa ninguém, velho. não A vou terceira e contando. É que a verdade, ela às vezes dói um pouquinho, né? Enfim, mas nada contra, Não, né? mas a gente concorda, Marcelo. Eu sei que Não, todos tu aqui tem- da tu mesa tem- tu tem um concordam com a endosso tua do opinião. resto da galera. Então, nós temos pela Voltaic mais de 600 usinas. Ocasionalmente a gente aciona a garantia de equipamentos. E todas as vezes que a gente precisou acionar a garantia de algum equipamento, a gente acionou a WEG e a WEG nos atendeu. E daqui 25 anos a gente talvez vai estar vendendo outros produtos e, né, a gente é muito fanboy da WEG e a WEG vai continuar nos atendendo, né? Então a segurança de produto é muito importante. Mas falando também da ASIM, a Voltaic atende para tanto construção, operação e manutenção de usina. Dentro da própria Voltaic a gente tem toda a parte de jurídica, a parte de operação e manutenção, que o investidor não precisa ficar preocupado. A gente tem um corpo técnico, se tiver algum problema, alguma questão lá no inversor, na subestação, no transformador, a gente tem uma equipe qualificada que consegue atender, consegue resolver rápido. Ou seja, os serviços eles não são terceirizados. Né? A gente não terceiriza, a gente tem a solução interna, não depende de terceiro. Se o terceiro sumir, a gente não tem problema, porque a gente não tem terceiro, a solução é interna. E vamos ser sinceros, né, Marcel? Se a pessoa buscasse fazer uma usina cotizada e não fosse parceiro de uma empresa sólida como a Voltaic, que a ASIM e a Voltaic são sócias, né? Certo. Ela provavelmente não conseguiria manter uma empresa como a ASIM sem ter a Voltaic no seu quadro social, que hoje tem. Dificilmente conseguiria manter todo um corpo técnico para atender a demanda de uma única usina. Ela teria que obrigatoriamente buscar um terceiro e iria variar de tempos em tempos, porque a gente sabe que o mercado é dinâmico e nem toda empresa sobrevive mais de 10 anos, Sim. Como é o caso da Voltaic, né? E nem vamos falar da mãe WEG. Né? Então,
Essa avaliação técnica, a gente tem que considerar o curto prazo e o longo prazo, né? A curto prazo, a gente me atrevo a dizer que não vai mudar muito se escolher outra empresa, não tem problema. Só que assim, o investimento não é para um ano, gente. Sim. São para pelo menos, né, 25 anos que a gente está falando de garantia de equipamento. Vai ser no longo prazo. Então o terceiro, a contratação do terceiro para estar cuidando dessa usina, quais que são os problemas? Às vezes nem é má fé da pessoa, mas o terceiro ele pode ficar doente, ele pode sofrer um acidente, pode ocorrer várias situações que podem ocasionar perda de cuidado com a usina, de OIM. São questões que são inerentes ao projeto e acabam passando despercebidas, e realmente o investidor ele vai se dar de conta quando acontecer o problema. Por isso que a gente, novamente falo, 2 anos a gente está levantando todas as informações para realmente lançar esse tipo de projeto. Foram 2 anos de trabalho. Legal. Então, falamos muito de segurança do projeto, da gestão, da estrutura, segurança de engenharia, de produto, de tudo. E é legal, a gente tem 2 autoridades dentro da ANSIM aqui do outro lado da mesa. Agora eu queria falar com esse lado da mesa aqui. Jeff, tu que é o cara que está encabeçando mais o setor comercial, cara, que objeção geralmente o cliente tem? Tu já pode quebrar aqui numa fala tua, assim. Que objeções que vem que você já pode dizer aí para os clientes que, bicho, não é bem assim, é assado. Do lado comercial aí, como é que podemos falar sobre isso agora? Fazendo só um ganchinho no ponto de segurança, né? Eu sempre cito 3 situações para o ponto de segurança. Primeiro ponto é basicamente a personalidade jurídica, né, e contábil que traz segurança para o tipo de projeto. Segundo é estar atrelado à VEG, né, a gente sabe que não vai sumir amanhã. E o terceiro ponto nós não temos lucro na montagem dessa usina. O nosso lucro é a participação. Então o meu lucro participa junto com o seu. Então a pessoa como investidora, se ela não tiver lucro, eu também não tenho. Exatamente. Né? Então isso também é um ponto de inflexão que traz para essa pessoa do tipo, beleza, eu vou colocar meu dinheiro, se eles não fizerem dar dinheiro, eles também não vão ganhar. Né? Esse é um ponto muito interessante. Mas uma das coisas que eu mais gosto de citar dentro da área das conversas comerciais é sempre a possibilidade de liquidez de projeto. Né? Porque poucos tipos de projeto de usina têm liquidez às vezes. Principalmente quando você está num projeto de SPE, como o Matheus comentou antes, para você fazer a liquidez é muito mais complexa. Sair fora, né? A liquidez, para quem não entende, às vezes é cair fora desse projeto. E a personalidade jurídica e contábil que nós usamos dentro da ANSIM, ela promove justamente isso. A possibilidade de você, em 2, 3, 5, 10 anos, se enjoar do projeto e falar, não está no nível que eu queria, quero sair fora. Aí tem ali as regras de liquidação de posição, né, que você pode vender toda a tua posição ou só uma parte dela. E essa regra também é o inverso, porque você também pode aumentar a tua posição caso estiver gostando, né, do projeto. Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta. Conta aí para o pessoal qual que é o valor de uma cota da ANSIM no projeto Ayla. Só para o pessoal entender o que é sair com posições parciais, porque a gente sabe, em projetos de hídrica, uma cota é R$300 mil. 600, não é bem assim para você, né, sair, né? Quanto que é no projeto Ayla? Quando nós desenvolvemos o projeto, a nossa preocupação foi criar uma coisa chamada cota contábil. A cota contábil é uma cota de R$5 mil, que representa lá 0,086 daquele projeto. Tá? Por quê? Quando a gente setou a entrada do cliente, a compra era de 10 ou 20 cotas. Então você comprava 50 mil ou 100 mil reais, que é a soma ali dos 5 mil, né? 20 vezes 5, 100. O que acontece? Tenho 100 mil de posição. E aí eu resolvi que eu quero vender 50. Essa cota contábil de 5 mil permite que você venda 20 mil para um, 20 mil para outro, 10 mil para outro, né? Podendo liquidar a tua posição parcial ou toda, ou também aumentar. Porque às vezes tu entrou com 100 mil, tu gostaria de colocar mais 20, mais 30. Daqui a pouco tem alguém zerando posição, tu vai lá e compra 20 mil dessa pessoa. Então essa cota contábil também traz uma flexibilidade nesse processo de liquidez, né? Anotei um monte de coisa, conexão e tal. Falamos agora, eu ia puxar capital, já trouxe valor de cota, sensacional, muito bom. Vamos falar um pouco só de futuro. O que todo mundo está esperando aí para futuro? Tanto falando de mercado, quanto falando de ANSIM, de usinas de investimento. Qual que é a opinião de cada um a respeito disso? Eu
observa o mercado de energia elétrica em si, né, um mercado ainda muito horizontal, com centenas de possibilidades na mesa, né? Principalmente agora que a gente vê essa questão de eletroposto chegando, a demanda por energia específica vai crescer muito. Então eu enxergo o mercado de forma muito horizontal e vejo que a Azim deu só o primeiro passo dela ainda, né? Porque o horizonte de usinas, de cotas ainda vai crescer muito, muito baseado na expertise que o Marcial tem de encontrar as conexões, né? Então isso traz para nós um carta coringa na mesa que a gente consegue trabalhar com Exato. muita tranquilidade, né, para o futuro. Eu vejo que realmente o mercado ele vai mudar bastante, ele está bem dinâmico, mas só para salientar, não sou nada contra a hídrica, na verdade sou favorável, para não dar briga aí. Vai vir mais Inclusive talvez projetos híbridos, está dependendo muito da ANEEL, né, algumas aprovações e tudo mais, mas alguns projetos híbridos, ou seja, com CGH e solar, né, talvez nesse modelo. Trabalhando juntas. Trabalhando né? junto, exatamente, com realmente sinergia, né, causa bem essa palavra, mas o que a gente sabe hoje é o valor do quilowatt-hora gerado. Solar, ele tá num patamar muito baixo, né? Tá muito competitivo com as demais fontes de energia, né? Seja térmica, hídrica, né? Qualquer outra fonte de energia, né? Então, indiferente do que for acontecer, o mercado de solar aí, ele tem uma projeção aí muito longa, né? A gente vê isso, né? E a Azim e a Voltaic querem aproveitar ao máximo isso e também propiciar aos clientes, aos investidores acesso a isso. Exato. E, novamente, acesso com segurança. Então, novamente, assim, o investidor que quiser segurança, busque nós. Quiser apostar, a gente não é uma empresa de aposta. A gente sempre vai estar nos pilares aí, a parte de segurança. A gente vai falar muito, essa palavra chega... de certa forma, ser até chata, mas a gente se baseia muito repetitiva, na mas muito, é verdadeira. Muito né? repetitiva, mas ela realmente é muito verdadeira. Mas dá pra considerar essa fala aí a quarta alfinetada, né? Dá. Não, até porque... Quarta e dá. contando ainda, não terminamos. Quarta. Mas aqui, como foi comentado, a gente faz parte dessa sociedade e nós somos a gestora ainda. Então, todo o pepino tá no nosso. Então, segurança... Tem que estar em primeiro lugar, né? né? Tem que estar em primeiro lugar. Isso que a gente garante que Liquidez faz e bem lucratividade, segundo e terceiro, mas Exatamente. segurança é o primeiro. Eu vou dividir a minha resposta em 2 pontos. Uma, do ponto de vista interno da Azim. Nós estamos concluindo a primeira usina, estamos entregando aí mais poucos meses, 2 a 3 meses, os primeiros dividendos aos sócios. Depois, nós já iniciamos aqui na FEME, né? A captação da segunda usina e a gente espera que essa captação seja rápida, porque as oportunidades de mercado são assim. Agora, falando de mercado, não dos passos internos da empresa, mas o mercado de energia é um céu de brigadeiro. A gente nem começou a mobilidade elétrica no país, isso vai causar um impacto de demanda de energia tremendo. Nós sabemos que os grandes projetos de geração de energia estão um pouco esgotados, no sentido que as licenças ambientais, o próprio licenciamento junto ao governo de todas as outorgas, tudo, são pesadas e difíceis de ocorrer e processos morosos, demorados. Então, quem partir para investir em usinas, sejam cotizadas, usinas fotovoltaicas, cotizadas ou próprias, de médio porte, né, de mini geração para cima, tem aí um horizonte para os próximos 30 anos muito bom. E ainda nós temos mais alguns números que a gente sabe que impactam muito, que não estamos tendo apesar de todo o crescimento da energia solar, todo o crescimento da eólica, nós estamos longe de atender a demanda que o país precisa para continuar crescendo. Então a gente está enxugando o gelo. Né? Pode até enxugar um pouco menos ou mais, mas ainda não conseguimos resfriar esse mercado. Então deve crescer aí gloriosamente. Tem seus desafios, tem os lobbies das distribuidoras e tudo mais, mas a gente sabe que
para os próximos 30 anos é um céu de brigadeiro, é um céu azul realmente para estar voando. Agora eu vou deixar tu também nos responder aí, Neto. O que tu acha desse mercado? Você que atua há bastante tempo nele. Olha, eu fiz uma pergunta para a Joires ontem a respeito disso, ela começou a fazer papel de vidente assim, ó, tipo assim. Mas a questão é, tipo, a gente não tem certeza, mas nós temos pré-requisitos que, para nossa opinião. Mas uma coisa é fato, a gente está evoluindo realmente para um mercado que cada vez mais ele está necessitando de energia. Acho que faz parte do crescimento de uma nação, né? Independente do rumo, a tendência é que há necessidade de mais energia. Automaticamente a gente tem cada vez mais oportunidades de também, vamos pegar mobilidade elétrica, que foi o que o Jefferson falou, eu acredito que esse é o próximo boom de consumo de energia. A gente não está preparado para isso. Estamos distantes de estar preparado, cara. Então a gente não consegue atender o mercado de hoje. Imagina o mercado de daqui 3 anos. Então a gente sabe que tem aí uma possibilidade muito bacana desse mercado cada vez ser mais vantajoso, né? E em contrapartida a gente tem aqueles outros pontos, né? Que hoje pelo menos a gente tem uma lei no Brasil e isso é muito importante. Exato. Nós temos uma lei que rege, né, a GD, que é a 14.300 e isso nos dá uma segurança jurídica, né? E ao mesmo tempo nós temos que segurar alguns pontos, né, que são as PLs, né, que estão tramitando no mercado, inclusive nas câmaras, inclusive tem uma que foi aprovada recentemente, né, restringe aí a quantidade de GD do solar em até 10% da concessionária. Então, tipo assim, ao mesmo tempo nós temos pessoas e o mercado pressionando para um futuro maravilhoso e nós temos uma pequena minoria que está olhando provavelmente benefício próprio e querendo frear um caminhão. Essa linha é muito tênue. A gente tem que, obviamente, olhar para o futuro. E eu, na minha humilde percepção, não tem como frear a tecnologia, não tem como frear a demanda, não tem como frear o futuro. Burburinhos sempre não regeram a Voltaic e a Azim. Não é à toa que em 2022 a gente, pelo contrário, enquanto todo o mercado estava tendo cautela, a gente estava acelerando, a gente estava trabalhando e estamos aqui hoje. Então a gente sabe que vai sobreviver como todo mercado sobrevive. Então, estou muito otimista. Se é essa a resposta que tu queria, Matheus, estou muito otimista com esse mercado. Acredito que quem está inserido nele, principalmente o nosso amigo investidor e sócio da Azim, ele está bem amparado. Ele tem um produto que ele tem correção de inflação energética. O investimento dele, ele não precisa mais aportar dinheiro. Isso é muito legal. Sim, nem deu tempo da gente comentar isso. Mas ao contrário de outros projetos que os aportes são contínuos, né? Ao longo do tempo, como a obra é muito rápida, né? Quem aporta uma única vez, tem as suas cotas garantidas porque o projeto já está calculado, já se tem o custo efetivo dele e depois ele só tem os retornos, né? Não vai ter mais nenhum aporte ao longo do tempo. Verdade. Isso é maravilhoso. Então esse é o ponto. Por isso que eu acho que o Jefferson até faz uma analogia, né? Que você pode estar no lado de quem vai pagar a energia ou de quem vai vender. Então, a gente gosta e quer muito estar do lado de quem vai lucrar com esse aumento de inflação energética, né? Mas, gente, maravilha. A gente já está falando bastante aí a respeito de usinas cotizadas, de mercado, de futuro. Falamos de projeto, falamos de segurança de engenharia. Se a gente pudesse, assim, fechar tudo isso, assim, uma opinião, assim, geral de como foi esse podcast, também como se fosse um conselho para alguém que está ouvindo ou para alguém que está assistindo, para alguém que está esperando talvez o fio da meada aqui para tomar uma decisão. Qual que seria assim o conselho que vocês dariam para esse cara, para essa pessoa? Bom, agora eu vou comprar a bandeira da polêmica. Eu diria o seguinte: se você tem entre 1 milhão e 2, venha e monte a sua usina com a Voltaic, que você vai ter um retorno muito bacana e vai ser feliz. Se você não dispõe de todo esse recurso, venha e converse com a Voltaic e com a Azim,
e participe naquilo que você tem de recurso disponível, porque você também vai ser muito bem sucedido e feliz sendo nosso sócio em alguma das usinas cotizadas. Isso para mim é muito, muito claro. São dois perfis que, se ficar de fora, em pouco tempo vai estar arrependido, porque a gente sabe, por exemplo, que em Minas Gerais já não teve conexão no último ano, já foi bloqueado as conexões de novas usinas, mas Minas Gerais continua consumindo cada vez mais energia. Então, simplesmente, a porta de entrada para você vender energia e estar do lado certo da mesa, que é que quem vende energia quando ela aumenta de preço, ela claro que em Santa Catarina é um pouco maior do que de Minas, porque Minas foi o primeiro estado a ter esse boom, mas ela é uma porta de tempo que pode se fechar em algum momento no futuro. Marcial Dervanoski com a palavra. Vamos lá. Então, pessoal, fazendo algumas analogias, imagine se em 30 anos, tudo que você gastou em energia e água, vamos falar de água também, são consumos cíclicos, se você tivesse guardado todo esse dinheiro. Água, infelizmente, a gente não está conseguindo vender, né? Não é o nosso nicho de negócio. É uma pena, Mas que a eu gente- tomo 3 banhos por dia, cara. Dá exato, dinheiro. exato. Mas o chuveiro ainda é elétrico, né? Mas a gente tem a oportunidade, está oferecendo a oportunidade do investidor tá ganhando dinheiro, né, por um longo período aí, né, por um longo período adiante. Então a oportunidade está aí, tá aí. Então hoje a gente sabe que tem, né, a gente tem com boas perspectivas, mas quanto antes entrar nesse negócio, antes vir para a Zinha aí, antes a gente começa a ganhar. Antes tem que aproveitar esse mercado que ele está extremamente positivo, né? E o projeto ele é muito bem, modéstia à parte, é muito bem elaborado e, novamente, muito seguro e convicto do que a gente está oferecendo. Legal. Jefferson Sonar. Eu analiso um ponto bem específico, né? Energia elétrica é a matéria-prima mais importante do planeta. Já falei isso em centenas de vídeos que eu coloquei nas mídias sociais. E não tem como discutir que não é, né? Porque a gente vê a batalha que as grandes nações têm para produzir energia de forma eficiente. Então, se você me disser que investir na principal matéria-prima do planeta, né? Na matéria-prima que tem a maior demanda hoje, é um mau negócio, a gente não vai ser sócio. Porque não tem como, né, cara? Não tem como. Hoje a gente sabe que produzir comida sempre vai ser vantajoso e produzir energia sempre vai ser vantajoso. Não tem jeito, né? O planeta não vai consumir menos energia. Por mais que a gente lute para ter equipamentos mais eficientes, a gente sabe que o volume de tecnologia cresce, o volume de coisas conectadas à rede cresce e precisa ser produzido. Ao mesmo tempo também que a gente vê muita usina sendo abandonada no meio do caminho e parando de produzir. Hídrica, eólica, Esse é um ponto importante. Fotovoltaica, né? Há um tempo atrás eu vi, inclusive era um post da Joyce lá, justamente falando sobre as usinas abandonadas, né? Então a gente fala às vezes que está vindo muita usina, mas tem muita usina que é projeto que infelizmente não vai durar 10 anos no mercado. São projetos que a gente, só de olhar para a usina, a gente fala, cara, esse equipamento não vai durar 10 anos, né? Então a gente vai ter uma outra demanda daqui 10, 15 anos de equipamento que estão desistindo. Fazer retrofit. Exatamente. Ou seja, por empresas que sumiram do mercado e não deram assistência, né? Garantias que não foram cobertas, proprietários que se desiludiram do investimento que fez. Então não perde tempo, meu querido. Vem para a Azim ou vem montar sua usina Cavoltaic, mas entra nesse mercado. Escolhe em qual ponto da mesa você quer ficar, se é dono de usina ou participante de um grupo de investidores, mas vem, tá? Para de deixar dinheiro na mesa. A minha mensagem ela é clara, é simples, eu falo direto isso e não escondo para ninguém. O meu ponto é, quando a gente busca um investimento, a gente pensa em 3 coisas. O primeiro deles é rentabilidade, o segundo é liquidez e o terceiro é segurança. Eu acredito fielmente que uma usina, ela tem os 3. Principalmente na Azim. Porque ela tem rentabilidade, ou seja, a gente ganha da Selic. Sim. E ganha bem. E a tendência é que ao passar dos anos, a gente ganhe mais ainda. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, liquidez. Ou seja, na Azim você tem liquidez das tuas cotas. Então você tem possibilidade de venda para os sócios.
Então, cara, é uma Exato. maneira de você experimentar esse mercado e se não fizer sentido para ti, você pode tirar o pé, tá tudo bem, não tem mal nenhum nisso. Então, tu tem essa liquidez e terceiro, você tem segurança, por N motivos que a gente falou aqui. Para mim, é um investimento extremamente consolidado que tem 3 dos principais fatores que eu julgo interessante como investidor. Não é à toa que eu sou sócio investidor da Azim. Então, cara, mais uma vez, como todos falaram aqui, não perca tempo, esse é o momento. Nós temos aí, historicamente, os melhores CAPEX possíveis de usinas. Nós estamos na melhor janela de compra, na melhor janela de oportunidade. Então, cara, não perde tempo, esse é o momento, só vem. Provavelmente deve ter mais perguntas, mas se você está assistindo isso aqui em algum lugar, provavelmente embaixo vai ter um lugar para comentar. Manda um direct para nós. Mas antes da gente dar tchau e finalizar, aonde a gente pode encontrar cada um aqui? Aonde? Jefferson, começa por você. Jefferson_Sonaglio, Instagram ou TikTok. Qualquer um dos dois que você digitar, estarei lá presente. No Instagram, Marciel Dervanoski. Mandou um direct lá que a gente conversa. Bom, já que eles falaram, eu vou falar no Instagram da própria Azim. Da Azim é Azim US, né? USIN. USIN ponto investimentos. Tá? Legal. USIN, né? USIN.investimentos. Legal, legal. E você me encontra no @NetoBarriquel no Instagram e no TikTok. E não se esqueça também que nós temos o @voltaic.brasil. Só mandar uma mensagem lá, você vai provavelmente ver as usinas da Azim sendo postadas também na Voltaic. Sim. E @vmove.mob. Então, nossa empresa também de mobilidade, que também é patrocinador desse podcast. Gente, obrigado por esse tempo, obrigado por esse assunto riquíssimo. Foi um prazer estar com vocês e Igualmente. muito obrigado, gente. Até o próximo Voltaicast. Até Fique mais. conosco. Valeu. gurizada. Até Abraço. mais.